Fala, Fogão, aqui é o Baca do Glorioso Cast. Fogão, hoje é dia de fogo eterno aqui no Glorioso Cast. E o episódio de hoje é mais do que um jogo, é mais do que uma vitória, é um dos capítulos mais importantes da nossa história recente. Um capítulo que representou dor, luta, superação e, acima de tudo, resgate. O Botafogo volta ao lugar aonde ele não poderia ter nunca saído. Voltou dentro do campo, voltou lutando com todas as dificuldades, mas voltou com garra, voltou com a camisa, voltou com um grupo de jogadores, de comissão técnica e torcida, torcedor oficial, todos aqueles que acreditaram no nosso trabalho. Fogão, hoje a gente vai até o dia 22 de novembro de 2003, um sábado, estádio Caio Martins em Niterói, Botafogo 3, Marília 1, o jogo que garantiu o retorno do Glorioso à primeira divisão do futebol brasileiro. Esse jogo não representou só o acesso à Série A, esse jogo foi o resgate da dignidade. O Botafogo vinha em um dos momentos mais difíceis da sua história, um clube destruído, sem estrutura, sem dinheiro, totalmente sem rumo, arrasado. E foi nesse cenário que surgiu um nome fundamental e importantíssimo na nossa história, Bebeto de Freitas, um presidente que teve coragem de assumir o clube no fundo do poço e começar uma reconstrução do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. E dentro de campo, um outro personagem foi absolutamente decisivo. Foi o treinador Levir Coupe. Fogão, o Levir teve uma coragem absurda. Ele aceitou comandar o Botafogo em um dos momentos mais caóticos da nossa história, sem infraestrutura, sem condições, disputando uma Série B pesadíssima e, mesmo assim, liderou um time que entrou para a história. E esse time era um time que não era recheado de craques, mas era um time de homens, de jogadores que honraram a camisa do Botafogo de Futebol e Regatas. Valdo, camisa 10, craque consagrado, 2 Copas do Mundo na bagagem, poderia ter ficado em qualquer lugar do mundo, mas atendeu ao chamado da estrela solitária, vestiu a camisa do Glorioso e foi o nosso líder técnico e moral dentro de campo. Nós ainda podemos, temos esse pequeno dom de tornar a vida dessas pessoas muito sofridas, que muitos que estão aqui nesse estádio, um pouco mais felizes, pelo menos por algumas horas. Sandro, um zagueiro de pura raça, jogador que sentia a dor do torcedor, que carregava o peso do rebaixamento nos ombros e que se entregava em campo, como poucos jogadores fizeram na nossa história. E ao lado deles, Leandrão, Almir, Camacho, Fernando, Túlio, jogadores que com certeza, Fogão, não eram os mais técnicos, mas que jogavam com raça, jogavam com alma, jogavam com amor ao Botafogo, jogavam respeitando ao extremo a estrela solitária e respeitando a torcida e o clube mais tradicional. Era um time que sobrava vontade, sobrava entrega, sobrava identificação com o Botafogo. Mas, Fogão, vamos ao jogo. Caio Martins lotado, a torcida do Botafogo fazendo uma festa linda, apoiando do início ao fim, com fé, com esperança, com a certeza de que o Glorioso voltaria para o lugar de onde nunca deveria ter saído. O jogo começou tenso, o time estava nervoso, e o Marília ali traiçoeiro, meio perigoso. Logo no início da partida, eles deram um chute a gol, um pequeno susto na torcida, mas aos poucos o Botafogo começou a tomar conta do jogo, botou os nervos no lugar, começou a pressionar o Marília, encurralou o time deles e começou a chegar com perigo. Até que aos 23 minutos do primeiro tempo, o Caio Martins quase veio abaixo, explodiu, foi uma festa, um delírio. Uma jogada que começou com o zagueiro Edgar, num passe perfeito para Leandrão, que numa jogada muito inteligente, com visão de jogo, sem ser fominha, rolou a pelota para trás, e aí, Fogão, quem apareceu?
veio ele, Sandro, o cara da raça. Um chutaço, uma bomba, um gol que não foi só um gol, Fogão, foi um grito preso na garganta, foi raiva, foi dor, foi precisão, foi fúria, foi o exorcismo de todos os fantasmas. A bola estufou a rede e quase afundou o goleiro do Marília. E o Caio Martins, Fogão, estava um verdadeiro caldeirão. 1-0 Botafogo. E depois sair batendo no braço, aquele gesto de muita raça, muita vontade para voltar à primeira divisão. O time seguia melhor na partida, controlava o jogo, mas ainda era um clima de tensão, porque era preciso matar o jogo, Fogão. E aí veio o segundo tempo, e logo aos 8 minutos, Leandrão, sempre com muita garra, muita disposição, foi derrubado na área. Pênalti. Camacho preparou, apontou com frieza, com precisão, gelado. 2-0 Botafogo no placar. E ali, Fogão, o alívio começava a virar a certeza. Mas o nosso time não parou. Seguia jogando, seguia lutando, disputando todas as jogadas, encurralando Marília. E aos 31 minutos, mais um pênalti, Fogão. Camacho para cobrança de novo. Bateu quase igual ao primeiro, um pouco mais no alto. 3-0. E aí, Fogão, ali acabava o pesadelo, o desespero da segunda divisão. Ali, o Botafogo definitivamente voltava para a elite do futebol brasileiro. O Marília ainda descontou, Fogão, o nosso freguês, né, o Camanducaia, de outros carnavais, mas esse gol não mudaria nada. O Caio Martins já era uma festa total, uma verdadeira apoteose da torcida do Botafogo. Fogão, até que veio o apito final e o placar estava definido. Botafogo 3, Marília 1. E o Glorioso estava de volta à primeira divisão, estava de volta à elite do futebol brasileiro. Dentro de campo, com luta, com raça, com dignidade. Muito diferente de um certo time aí, né, Fogão, que pulou da Série C para a Série A. Aqui não, aqui é Botafogo. Muita emoção, cara. Você não sabe o que a gente passou. Eu que estava aqui no rebaixamento. Hoje pra mim é um dia maravilhoso, um dia especial. Fogão, esse time pode não ter sido o mais brilhante, mas foi, sem dúvida alguma, um dos mais importantes da nossa história, um dos times que mais teve raça, que mais teve entrega, que mais teve alma na história do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Um time que lutou contra tudo e contra todos, contra todas as adversidades, que não se entregava, um time que lutava até o fim, um time que honrou a estrela solitária. Muito obrigado para quem torceu por nós. E o Botafogo conseguiu seu objetivo de era voltar à primeira, graças a Deus. E esse jogo, Fogão, foi a coroação de uma campanha heróica. Foi o dia em que o Botafogo recuperou o que nunca deveria ter perdido. Chegamos ao final lutando como sempre, porque aqui é luta o tempo todo. Fogão, a Foot Fanatics é parceiro oficial do Glorioso Cast. A minha dica de hoje é essa camisa branca lindíssima, que parece muito as camisas dos anos 70 e início dos anos 80. Tem uma pegada retrô maneiríssima, tá sensacional. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você clicar e adquirir a sua. Por hoje é só, Fogão, mas antes, diz aí nos comentários, você estava no Caio Martins nesse histórico dia de Botafogo 3, Marília 1? Eu estava lá com o Fino. Pois é, meu amigo, você lembra do gol do Sandro? Fogão, foi sensacional. Deixe seu like, se inscreva no canal, manda esse vídeo para o irmão de camisa. Um grande abraço, Fogão. Valeu!